O senhor pode esvaziar os bolsos? Aqui na padaria ninguém sai sem pagar. Foi assim, com essa frase dura e cheia de desconfiança, que o atendente me parou na porta, bem na frente da minha filha de 7 anos. E eu juro, naquele instante, senti como se o pouco de dignidade que eu ainda carregava tivesse escorregado pelo chão frio da padaria. Antes de continuar, me conta de onde você está assistindo, e aproveita para se inscrever no canal. Meu nome é Daniel, pai solteiro há quase 3 anos. Nem sempre foi fácil admitir isso, porque, desde que a mãe da minha filha nos deixou, eu vivo equilibrando contas, horários, esperanças e culpas. A gente mora num apartamento pequeno, daqueles em que a cozinha praticamente invade a sala, mas que tem um cheiro de café que me lembra que, apesar de tudo, a vida continua. Naquela manhã, eu tinha ido à padaria comprar apenas um pão francês e 1 litro de leite. Era tudo que meu dinheiro permitia. Minha filha, sentada naquelas cadeiras plastificadas perto do balcão, balançava as perninhas, enquanto me observava com um sorriso tímido. Eu queria que ela acreditasse que o mundo era um lugar bom, mesmo quando não era. Mas bastou eu me aproximar da saída para o atendente levantar a mão e falar alto, alto demais: "O senhor colocou algo na jaqueta. Furtar aqui não, viu?" As pessoas viraram o rosto, algumas cochicharam. Senti o calor subir pelo pescoço. Eu, que luto todos os dias para provar que sou o melhor pai que consigo ser, estava sendo acusado, como se fosse um ladrão. Abri os bolsos, tremendo. Mostrei moedas soltas, um carrinho de brinquedo quebrado da minha filha, um lenço de papel amassado. "Não tem nada aí dentro além disso", falei, tentando manter a voz firme. Mas ele insistiu. Apontou para minha jaqueta surrada, como se o desgaste do tecido fosse prova de crime. E foi nesse momento, enquanto eu sentia as lágrimas queimando atrás dos olhos, e minha filha começava a se levantar da cadeira, assustada, que a porta automática da padaria abriu. O som do sensor ecoou pelo salão silencioso. Uma mulher entrou, elegante, segura, usando um daqueles vestidos que a gente percebe de longe que custam mais do que 3 meses de aluguel. Todos olharam para ela, inclusive eu. E então, antes mesmo que o atendente repetisse a acusação, ela disse a frase que calou todo mundo: "Ele não roubou nada. Esse homem é o homem que mudou a minha vida." O silêncio que se instalou foi tão profundo que parecia engolir o ar. E eu só conseguia engolir seco, porque aquela mulher milionária, eu não via há anos, e nunca imaginei que ela diria algo assim. Mas o que veio depois mudou tudo. Esse homem é o homem que mudou a minha vida. A frase daquela mulher milionária ficou suspensa no ar, como se ninguém soubesse o que fazer com ela. O atendente recuou meio passo, olhou para mim, depois para ela, como se tentasse entender se estava sendo enganado, ou se tinha acabado de cometer o maior erro da manhã. Eu, por outro lado, não sabia nem como respirar, porque aquela mulher, Helena, eu não via desde antes de minha vida virar do avesso, antes da minha ex ir embora, antes de eu perder o emprego, antes de tudo desmoronar. Ela era a cliente mais importante da empresa onde eu trabalhava como motorista particular. Por ironia, a última pessoa a quem eu dei carona antes de ser demitido injustamente. Mas o que ela estava fazendo ali? E por que, justo agora, dizia um negócio daqueles? Helena caminhou até mim devagar, como quem pisa em terreno frágil. Sua voz saiu suave, mas firme. "Daniel, achei que você nunca mais fosse me perdoar por aquele dia." O atendente arregalou os olhos. Os clientes se inclinaram, tentando ouvir. Minha filha segurou minha mão, confusa. "Perdoar? O quê?" perguntei, com a boca seca, porque havia algo errado ali. Algo que eu não estava entendendo. Mas, antes que ela respondesse, o atendente interrompeu, nervoso: "Moça, com todo respeito, o senhor aqui foi acusado porque entrou com a jaqueta cheia. Achamos que tinha escondido o produto." Helena virou o rosto devagar, e eu juro, nunca vi alguém mudar o clima de um lugar sem levantar a voz. Ela apenas disse: "Então cheque as câmeras, porque esse homem nunca me deu motivo para duvidar da honestidade dele." E o silêncio caiu de novo. O gerente apareceu, desconfortável, limpando as mãos no avental, pedindo desculpas sem olhar diretamente para mim. Disse que verificaria as imagens, que tudo seria esclarecido. Mas, mesmo assim, eu me sentia humilhado. Porque, para um pai solteiro, não dói só a acusação, dói quem estava olhando. Minha filha.
Meus poucos restos de orgulho. Helena tocou meu braço com cuidado. Posso conversar com você lá fora? Prometo que é importante. Não sei explicar porquê, mas o tom dela fez parecer que havia algo muito maior por trás daquele reencontro. Saímos, enquanto o gerente corria para a salinha de câmeras. Minha filha veio comigo, segurando meu casaco como quem teme perder o pai no meio do mundo. Do lado de fora, com o barulho dos carros passando e o sol começando a esquentar o asfalto, Helena respirou fundo. Daniel, eu vim te procurar. Há semanas. Meu coração deu um salto. Me procurar? Para quê? Ela olhou para mim como quem carrega um peso enorme. Porque descobri a verdade sobre o que fizeram com você, sobre sua demissão e sobre quem estava por trás. Senti meu estômago revirar. Helena, o que você está dizendo? Ela hesitou, apertou a bolsa contra o peito e então soltou. Foi sua ex-mulher. Ela me procurou na época e pediu que você fosse demitido. Eu fiquei parado. 1 segundo. 2. O mundo pareceu encolher. Minha ex. A mãe da minha filha. A pessoa que dizia que eu não servia para nada. Que eu nunca seria um bom pai. Helena continuou, a voz embargada. Eu só descobri agora. Ela mentiu dizendo que você usava o carro da empresa para coisas erradas. Eu acreditei, e eu nunca deveria ter acreditado. Senti minhas pernas fraquejarem. Minha filha me abraçou pela cintura, como se percebesse algo grande demais acontecendo. E eu apenas pensei, eu nunca imaginei que um pai passaria por isso. Helena enxugou uma lágrima discreta. Daniel, você precisa saber. Isso não acabou. Tem mais coisa que você não sabe. Eu encarei ela, tenso, com o coração martelando no peito. E foi aí que percebi que o que veio depois seria muito pior do que a acusação na padaria. Daniel, você precisa saber. Isso não acabou. Tem mais coisa que você não sabe. Essas palavras ficaram ecoando dentro de mim como um vazio que não tinha fundo. Minha filha segurava minha mão com força, como se soubesse que eu estava prestes a ouvir algo que podia mudar tudo de novo. Respirei fundo e perguntei, com a voz arranhada: Helena, o que mais a minha ex fez? Ela desviou o olhar, fixando por um instante a sombra dela mesma no chão, antes de finalmente responder: Daniel, quando pedi sua demissão, ela também deixou claro que você não poderia conseguir emprego em nenhuma empresa ligada ao meu grupo. Ela pediu que fechassem portas para você. Foi como levar um soco no estômago. De repente, todas as tentativas frustradas, entrevistas que nunca retornavam, promessas que pareciam evaporar. Tudo fez sentido. O mundo não estava contra mim, alguém estava. Mas, por quê? Eu insisti, sentindo a indignação ferver, mas também uma tristeza profunda. Por que ela faria isso comigo? Com a própria filha? Helena mordeu o lábio, hesitando. Depois disse algo que parecia impossível. Ela disse que você queria tirar a guarda da menina, que era perigoso, que estava desequilibrado. Eu arregalei os olhos. Minha filha apertou minha cintura, tentando entender por que meu corpo inteiro ficou rígido. Isso é mentira. Eu nunca, jamais, quase perdi o ar. Eu queria proteger minha filha, Helena. Só isso. Ela assentiu, com um olhar que mostrava arrependimento verdadeiro. Eu sei agora. Mas na época, eu estava vulnerável, lidando com problemas pessoais, e acabei acreditando. Daniel, eu deixei você cair. E eu preciso consertar isso. Era estranho ouvir aquilo. Estranho demais. Parecia que o mundo tinha virado de cabeça para baixo, mas ao mesmo tempo, pela primeira vez em anos, alguém estava dizendo a verdade e pedindo perdão. Antes que eu pudesse responder, o gerente da padaria saiu apressado e chamou: Senhor Daniel, as câmeras confirmaram, o senhor não pegou nada. Foi só um mal-entendido. As pessoas que ainda observavam tentaram disfarçar, algumas com vergonha, outras com aquele ar de quem prefere olhar para outro lado. Eu apenas passei a mão na cabeça da minha filha, respirando fundo. Não é por ter sido inocentado que a humilhação desaparece, pensei. Elas grudam na gente, essas pequenas feridas sociais. Principalmente quando se é um pai tentando provar todos os dias que consegue segurar o mundo com as próprias mãos. Helena, percebendo meu estado, tocou de leve meu braço. Daniel, deixa eu te ajudar. Eu vim até a sua casa ontem, mas você já tinha saído para trabalhar. Fui até o prédio onde você morava antes. Ninguém sabia para onde você tinha ido.
Hoje cedo, eu vim até essa rua, porque lembrava que você costumava passar por aqui para comprar pão. Eu precisava te encontrar. Meu coração bateu mais forte. Por quê? O que poderia ser tão urgente para ela me procurar daquele jeito? E foi quando ela finalmente disse: existe um documento, Daniel, algo que sua ex assinou na época, e que você precisa ver, porque isso pode mudar seu futuro e o da sua filha. Meu sangue gelou. Documento? Assinado por ela? Que documento é esse, Helena? Ela respirou fundo e abriu a bolsa, e eu vi um envelope pardo, dobrado, e com meu nome escrito à mão. O mesmo envelope que eu nunca soube que existia. Eu pensei que seria o fim, mas estava só começando. Existe um documento, Daniel, algo que sua ex assinou na época. Isso pode mudar seu futuro e o da sua filha. Se essa história já mexeu com você, deixa seu like. Isso ajuda muito o canal. Quando Helena segurou aquele envelope pardo, minhas mãos começaram a suar. Era como se todo o peso dos últimos anos, todas as portas fechadas, todas as noites em que eu chorei escondido da minha filha, estivessem prestes a ganhar uma explicação concreta, uma verdade, um nome. Helena, o que tem aí dentro? Perguntei, sem conseguir esconder o tremor na voz. Ela olhou para mim com um cuidado quase maternal, como quem tenta preservar alguém que já apanhou demais da vida. Daniel, antes de eu te entregar isso, você precisa respirar fundo, porque o que está aqui vai doer. Eu respirei, tentei respirar, mas o ar parecia mais pesado do que tudo que já carreguei nas costas. Ela abriu o envelope devagar, como quem revela uma ferida antiga, e tirou de dentro um conjunto de folhas amareladas, com carimbos e assinaturas. Eu reconheci a caligrafia da minha ex de imediato. Aquele A torto, aquele R puxado demais. Era dela. Não havia dúvida. Helena estendeu o documento para mim, mas minhas mãos recusaram por um segundo, como se meu corpo soubesse que aquela verdade ia rasgar algo dentro de mim. Lê, Daniel. Peguei o papel. E quando meus olhos percorreram as linhas, minhas pernas quase falharam. Eram declarações falsas. Minha ex havia assinado um pedido formal entregue diretamente ao departamento jurídico da empresa, onde eu trabalhava, dizendo que eu representava risco para minha filha, que eu a deixava sozinha, que eu tinha crises de raiva, e que, por isso, deveria ser afastado do trabalho, observado e, se possível, demitido para preservar a integridade da menor. A menor, a minha filha. A criança que nunca dormiu sem meu beijo de boa noite. Eu senti uma pontada no peito, como se algo tivesse arrancado o ar de dentro de mim. Isso é mentira. Isso é tudo mentira. Murmurei, com a voz falhando. Eu nunca faria nada disso. Minha filha, sem entender completamente, passou a mão no meu braço. Papai, você está bem? Aquilo quebrou o pouco de força que eu tinha. Me ajoelhei e abracei ela tão forte que quase chorei no pescoço dela. Helena se aproximou devagar. Daniel, ela também exigiu que você não fosse contratado por nenhuma empresa vinculada ao nosso grupo. Foi uma retaliação, algo pessoal, e eu não sabia. Eu só descobri porque houve uma auditoria interna, e seu nome apareceu. A voz dela embargou. Ela realmente parecia arrependida. Eu errei com você, e eu quero consertar isso. Você não está sozinho, mas havia algo dentro de mim, algo que não se curava tão facilmente. Porque, naquele momento, eu percebi uma verdade ainda mais dura. Minha ex não tinha tentado apenas destruir minha reputação. Ela havia tentado destruir minha relação com minha filha, a única coisa que me mantinha de pé. Respirei fundo e perguntei, Helena, por que você está fazendo isso agora? Depois de tanto tempo. Por quê? Ela segurou minhas mãos, olhando bem nos meus olhos. Porque você salvou minha vida uma vez. E eu nunca tive coragem de te agradecer. Eu pisquei, confuso. Salvar sua vida? O que você está dizendo? Helena olhou para o céu por um instante, como se buscasse força para abrir outra porta do passado. Daniel, lembra daquele dia? O último dia antes de você ser demitido? Aquele dia em que você percebeu que eu estava chorando no carro? Eu lembrava perfeitamente. Ela estava tremendo, segurando o celular com tanta força que os dedos estavam brancos. Eu ofereci água, pedi para parar o carro. Falei que ela não precisava fingir que estava tudo bem. Helena suspirou. Naquele dia, eu estava indo assinar meu divórcio. Eu estava sozinha, quebrada, e seu jeito calmo, sua preocupação,
Me impediram de tomar uma decisão terrível naquela noite. Meus olhos se arregalaram. Helena, eu estava à beira de fazer uma besteira. Você não sabe, mas você me levou para casa, cancelou discretamente o restante da rota e ficou do lado de fora do prédio até eu entrar. Você salvou minha vida, Daniel, e eu nunca esqueci. Fiquei sem palavras. Helena enxugou discretamente os olhos. E agora é a minha vez de te salvar. Eu olhei para minha filha, que me observava com aquele brilho de inocência que o mundo insiste em tentar apagar. E, naquele instante, senti algo mudar dentro de mim. Uma mistura de dor, indignação e uma força que eu achava que tinha perdido. Helena, o que eu faço agora? Ela respirou fundo. Você vai fazer o que qualquer pai faria. Vai lutar. E eu vou lutar com você. E então ela completou, com uma firmeza que fez meu coração estremecer, porque ainda existe uma parte dessa história que você não sabe. E é a pior parte. Meu peito gelou. Que parte? O que poderia ser pior do que tudo aquilo? Mas o que veio depois mudou tudo de novo, porque ainda existe uma parte dessa história que você não sabe, e é a pior parte. Quando Helena disse aquilo, senti uma fisgada no estômago. Eu pensei que já tinha chegado no limite da dor, mas o jeito como ela me olhava, com aquele misto de culpa e urgência, me mostrou que não, que havia algo ainda mais profundo, mais escuro, escondido atrás de tudo. Helena, fala de uma vez. O que falta eu saber? Ela respirou fundo, apertou os dedos sobre a bolsa e olhou para a minha filha, como se avaliasse cada palavra antes de pronunciá-la. Daniel, sua ex não fez tudo isso sozinha. Meu coração acelerou. Como assim? Ela teve ajuda. Alguém influente. Alguém que queria te ver longe, muito longe da sua filha. O mundo pareceu encolher ao meu redor. A rua, os carros, o barulho da padaria. Tudo ficou abafado, distante. Minha filha puxou meu casaco, com aqueles olhos que sempre me pediam a mesma resposta. Você vai ficar comigo, né, papai? Helena continuou. A pessoa que ajudou sua ex é alguém da família dela. E não foi por preocupação, foi por interesse. Senti um arrepio subir pela espinha. Interesse em quê? Ela hesitou, e então disse, baixo, quase num sussurro que feriu mais do que um grito, em tirar a guarda de você. Definitivamente. Eu congelei. Por um momento achei que tinha ouvido errado. Minha garganta fechou, meus olhos arderam de um jeito quase infantil. Me tirar a guarda. Por quê? O que eu fiz para merecer isso? Helena se aproximou um pouco mais. Daniel, o irmão da sua ex entrou com pedido de adoção unilateral. Ele queria adotar sua filha como se fosse dele. A alegação era de que você não tinha condições emocionais, financeiras nem estruturais para criar uma criança. Me faltou ar. Literalmente. Adotar. Minha voz mal saiu. Eles queriam tirar minha filha de mim. Para sempre. Helena assentiu, com os olhos marejados. Sim. E a empresa onde você trabalhava só não levou isso adiante, porque o departamento jurídico achou estranho o pedido ter sido enviado por alguém de fora. Mas o documento, esse documento que você viu, serviu como base para uma investigação sobre você. Uma investigação que nunca chegou a virar processo porque você foi demitido antes. Minha cabeça girou. Um zumbido encheu meus ouvidos. A humilhação da padaria parecia pequena agora. Pequena demais diante do que tentaram fazer comigo. Minha filha, minha menina, o amor da minha vida. Queriam arrancá-la de mim. Queriam apagar meu nome do futuro dela. Eu senti algo que não sentia há muito tempo, raiva. Mas não aquela raiva cega, que destrói. Era uma raiva lúcida, cortante, que nasce quando a injustiça chega no limite do suportável. Helena, por que você está me contando isso só agora? Ela fechou os olhos por um momento, tomou fôlego, e então respondeu, porque eu consegui acesso ao processo arquivado. Consegui tudo. E tem mais. Eu já estava cansado de tem mais. Toda vez que alguém dizia tem mais, minha vida virava do avesso de novo. Fala. Helena abriu outro envelope, menor, branco, com um selo oficial. Sua ex. Ela está tentando reabrir o processo. E desta vez, ela tem um advogado disposto a ir até o fim. Meu corpo gelou. Minha filha me abraçou pela cintura, como se sentisse meu medo. Mas por que agora? Depois de tanto tempo? Helena respirou fundo. Porque ela soube que você recebeu uma oferta de emprego. Aquela vaga que finalmente tinham te chamado. Ela descobriu. E quer impedir que você cresça.
Porque, se você crescer, você se torna forte demais para ela vencer. As palavras bateram como marteladas. Era isso. Era sempre isso. Ela não queria apenas me ver cair. Ela queria me ver incapaz de levantar. Helena colocou a mão no meu ombro. Daniel, você vai precisar lutar por você e pela sua filha. E eu vou te ajudar a comprovar tudo. As mentiras, as manipulações, os documentos falsos. Tudo. Eu olhei para a rua, tentando segurar a onda de emoções que vinham como um mar revolto. E só consegui pensar: ser pai solteiro é amar no escuro e confiar na luz. Helena então disse algo que me fez congelar. Mas antes de qualquer passo, tem alguém que você precisa encontrar. Uma pessoa que sabe tudo, e que estava lá desde o começo. Meu coração disparou. Quem? Ela me encarou com uma firmeza triste. A pessoa que tentou impedir que sua filha fosse levada. Alguém da própria família da sua ex, que está do seu lado. Eu fiquei sem reação. Quem? Quem teria sido capaz de enfrentar aquela família por mim? Helena deu um passo para trás e falou: Daniel, é a sua ex-sogra, a mãe dela, e ela quer falar com você. O mundo parou. Eu pensei que seria o fim, mas estava só começando. Daniel, é a sua ex-sogra, a mãe dela, e ela quer falar com você. Quando Helena disse isso, senti minhas mãos esfriarem. A mãe da minha ex sempre foi uma mulher reservada, séria, daquelas que observam mais do que falam. Nunca me destratou, mas também nunca se envolveu nos conflitos, pelo menos, não na minha frente. Saber que ela queria falar comigo agora significava que algo muito grande estava por vir. A minha ex-sogra. Por quê? O que ela tem a ver com tudo isso? Helena suspirou, como quem carrega verdades difíceis demais. Mais do que você imagina. Muito mais. No fundo, eu sabia que não podia fugir. Quando alguém tenta tirar sua filha de você, quando alguém inventa mentiras para destruir sua vida, quando o mundo parece te empurrar para o chão, você aprende que não existe escolha, ou enfrenta, ou perde tudo. Então respirei fundo, ajeitei a mochila nas costas da minha filha, e disse: vamos, me leva até ela. O caminho foi silencioso. Helena dirigia com mãos trêmulas e eu observava a cidade passar pelas janelas, prédios, esquinas, pessoas indo e vindo enquanto meu coração batia como se quisesse escapar do peito. Chegamos a um condomínio simples, desses antigos, com jardim pequeno e bancos de concreto. Reconheci o lugar na hora. Era onde minha ex cresceu. Helena me guiou até o terceiro andar. Cada degrau parecia pesar mais que o anterior. Minha filha subia no meu encalço, às vezes segurando minha camiseta, às vezes respirando fundo, como se quisesse ser forte por mim. Quando chegamos diante da porta bege, Helena bateu com cuidado. E, depois de alguns segundos, ela apareceu. Minha ex-sogra, Dona Lúcia, envelhecida, mas com os mesmos olhos grandes e tristes, olhos que sempre carregaram um silêncio profundo. Ela olhou para mim, e eu vi um misto de culpa, saudade e vergonha naquele olhar. Depois abriu a porta, sem dizer palavra. Entramos. O apartamento era simples, com cheiro de bolo recém-assado e móveis antigos. Um relógio de parede marcava um tic-tac que parecia mais alto do que o normal. Dona Lúcia respirou fundo e pediu que eu me sentasse. Não sentei. Eu precisava ouvi-la em pé firme, mesmo que por dentro eu estivesse prestes a desabar. Daniel, ela começou, com a voz baixa demais, há muita coisa que você não sabe sobre aquele tempo. Sobre o que aconteceu depois que sua ex saiu de casa. Meu peito apertou. Dona Lúcia, eu preciso entender. Preciso saber por que ela tentou tirar minha filha de mim. Ela fechou os olhos, como quem enfrenta um fantasma antigo. Porque ela estava sendo manipulada. E por quê? Ela estava com medo. Medo de algo que você nunca soube. Eu franzi a testa. Medo? Medo de quê? Dona Lúcia caminhou até a janela, colocou as mãos no parapeito, e respirou fundo antes de virar para mim com os olhos marejados. Do irmão dela, o mesmo que tentou adotar sua filha. Meu coração disparou. Ela continuou. Ele sempre teve uma fixação pela menina. Achava que poderia dar a ela uma vida melhor. Dizia que você era um peso, que você impediria o crescimento da criança, e que ela merecia uma família de verdade. Quando ela disse família de verdade, senti meu sangue ferver. Então ele convenceu minha ex a fazer tudo aquilo? Dona Lúcia negou com a cabeça. Não exatamente.
Ele pressionou. Ele ameaçou cortar apoio financeiro, ameaçou expor coisas do passado dela, ameaçou até me afastar dela. Sua ex ficou desesperada e fez escolhas terríveis. As palavras dela eram duras, mas tinham a sinceridade que eu nunca tinha ouvido daquela família. E a senhora fez o quê? Foi aí que os olhos dela encheram de lágrimas. Eu tentei impedir. Eu fui contra a adoção. Eu disse que isso era loucura. Eu ameacei denunciar. Eu lutei pelo que era certo. Ela engoliu o seco, e fui expulsa da própria casa por causa disso. Meu coração parou por um segundo. Expulsa? Sim. O irmão dela me tirou de casa. Disse que eu estava atrapalhando os planos da família. Eu quis te procurar na época, Daniel, eu quis. Mas sua ex me proibiu. Disse que, se eu me aproximasse, ela iria desaparecer com a menina. Minha filha, ouvindo aquilo, segurou minha mão com força. Eu respirei fundo para não chorar na frente dela. Dona Lúcia, por que me chamar agora? Ela se aproximou devagar e pegou minhas mãos entre as dela, mãos cansadas, mas cheias de verdade. Porque sua ex está pensando em reabrir tudo. E eu não vou deixar. Não dessa vez. Você é um bom pai, Daniel, o melhor pai que eu já vi. Aquela frase me desmontou por dentro, mas ela ainda não tinha terminado. Dona Lúcia apertou minhas mãos e disse: "E tem mais uma coisa. Algo que você precisa saber antes de enfrentar essa batalha." Meu peito gelou. O que agora? Ela respirou fundo, os olhos tremendo. A sua ex não quer a guarda por amor. Ela quer, por dinheiro. Existe um benefício familiar que ela só recebe se provar que cria a filha sozinha. Senti um choque atravessar meu corpo. Era o tipo de verdade que corta, que humilha, que destrói, mas também liberta. Daniel, ela não quer a menina. Ela quer o benefício. Minhas pernas fraquejaram. Helena colocou a mão no meu ombro, e naquele instante, eu entendi tudo. As acusações, as mentiras, a demissão, as portas fechadas. Não era sobre mim, era sobre controle, sobre interesse, sobre ego e, principalmente, sobre alguém que nunca teve a intenção de ser mãe, mas teve a intenção de me destruir. Dona Lúcia enxugou o rosto e concluiu: Daniel, eu vou testemunhar por você, eu vou contar tudo. Você não vai lutar sozinho. Eu abracei minha filha, sentindo o coração bater com uma força nova. E pensei, naquele dia, algo dentro de mim mudou. Porque eu finalmente não estava mais lutando no escuro, mas a batalha ainda estava só começando. Daniel, ela não quer a menina, ela quer o benefício. As palavras de Dona Lúcia ficaram martelando na minha cabeça como uma verdade que eu nunca quis acreditar, mas que finalmente fazia tudo fazer sentido. Eu olhei para minha filha, tão pequena, tão alheia às guerras que o mundo insistia em travar em volta dela, e senti um misto de dor e força nascer dentro de mim. Uma força antiga, ancestral, a força de um pai que se recusa a perder o que mais ama. Helena se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Daniel, agora que você sabe a história completa, podemos agir. E precisamos agir rápido. Eu respirei fundo, tentando organizar as emoções que vinham como ondas quebrando sem ritmo. Dona Lúcia, obrigada. De verdade, a senhora não sabe o quanto isso significa para mim. Ela apertou minha mão, com aquele olhar carregado de culpa, mas também de coragem. Daniel, eu devia ter te procurado antes. Eu devia ter te defendido desde o início. Você sempre foi um homem correto. Sempre tratou minha neta com amor. Um amor que muita gente não sabe sentir. Aquelas palavras tocaram um lugar dentro de mim que eu achava que estava morto. Quando a mãe da minha filha me deixou, levou junto minha autoestima, meu senso de valor. E ouvir a ex-sogra, uma mulher tão dura, tão observadora, reconhecer meu esforço, foi como ouvir um estalo dentro do peito. Você é um bom pai. Sempre foi. Helena abriu sua pasta e espalhou documentos sobre a mesa. Parecia uma cena simples, mas eu sabia que ali estava começando a parte mais difícil: transformar dor em prova, e prova em justiça. Daniel, vamos organizar tudo. As irregularidades, as falsas declarações, os documentos assinados sob pressão, tudo. Esse material é suficiente para impedir que qualquer processo avance contra você. Eu sentia medo, claro que sentia. Medo de tribunais, medo de perder, medo do julgamento. Mas, acima de tudo, medo de que minha filha pagasse o preço de uma guerra que ela não criou.
Dona Lúcia puxou uma cadeira e sentou devagar, exausta. Daniel, eu preciso te contar mais uma coisa. A única razão de aquele processo não ter ido adiante na época fui eu. Eu franzi o senho. A senhora? Ela respirou fundo, como quem revive algo doloroso. Eu procurei um advogado por conta própria e disse que denunciaria qualquer tentativa de afastar a menina de você. Eu disse que sabia das falsas acusações, que sabia da manipulação. Seu ex-cunhado recuou por medo de ser exposto. Meu peito gelou. Então, a senhora foi a responsável por impedir que levassem minha filha. Ela assentiu, com os olhos marejados. Sim, mas eu não consegui impedir que destruíssem sua vida profissional, e isso me dói até hoje. Eu me ajoelhei ao lado dela e segurei suas mãos. Dona Lúcia, a senhora salvou minha família. Eu nunca vou esquecer isso. E ela me olhou com um carinho que eu nunca tinha visto antes, nem nos tempos de casamento. Você é a única pessoa que realmente ama essa menina do jeito certo, Daniel. Nunca duvide disso. Minha filha, ouvindo tudo, encostou a cabeça no meu ombro e sussurrou: Papai, eu fico com você, né? Sempre. Meu coração quase não coube no peito. Sempre, meu amor. Sempre. Helena então fechou a pasta e falou com firmeza: Daniel, amanhã cedo você vai comigo ao escritório. Vamos abrir um processo de defesa preventiva. Vamos colocar tudo no papel antes que sua ex tente qualquer movimento. Eu assenti, sentindo um novo tipo de coragem se formar dentro de mim. Não era mais o pai que se escondia da dor. Não era mais o homem humilhado na padaria. Não era mais o funcionário injustiçado. Era um pai que finalmente enxergava a verdade e que estava pronto para lutar com todas as armas que a justiça permitia. Enquanto nos preparávamos para sair, Dona Lúcia segurou meu braço e disse, num tom baixo, quase um aviso: Daniel, tem mais uma coisa que você precisa saber. Algo que talvez mude a forma como você vê sua ex para sempre. Eu congelei. O que é agora? Ela respirou fundo, encarando a própria dor de frente. Ela está mal, muito mal. E todo esse caos pode não ser apenas maldade. Pode ser desespero. Meu estômago revirou. Desespero por quê? Dona Lúcia respondeu com voz trêmula: porque sua ex escondeu um diagnóstico. E isso explica muita coisa. Eu senti o mundo parar. E foi aí que percebi que o próximo passo daquela história não seria apenas justiça. Seria perdão, dor, e uma verdade que eu nunca imaginei enfrentar. Porque sua ex escondeu um diagnóstico. E isso explica muita coisa. O silêncio que tomou o apartamento depois dessa frase parecia ter peso. Peso de anos, de culpas, de feridas não ditas. Eu senti minha boca secar. Helena cruzou os braços, preocupada. Minha filha brincava com a barra da minha camisa, sem entender por que os adultos estavam tão sérios. Dona Lúcia, que diagnóstico? Consegui perguntar, mesmo com a voz arranhada. Ela respirou fundo, apoiou-se no encosto da cadeira e respondeu com uma calma triste: depressão severa. Diagnosticada há quase 4 anos. A mesma época em que tudo começou. Meu coração tropeçou dentro do peito. Helena, surpresa, sussurrou: ela nunca disse nada disso. Dona Lúcia concordou, porque ela não queria parecer fraca. Ela achava que admitir isso seria entregar a você o controle da situação. E, porque seu irmão a manipulava usando exatamente esse medo. Eu passei a mão pelo rosto, tentando entender. As mentiras, a perseguição, as tentativas de me tirar do caminho. Tudo aquilo fazia parte de uma cadeia de decisões ruins, tomadas por uma mulher emocionalmente destruída e alimentada por alguém que nunca quis o bem dela, muito menos o da minha filha. Então, quando ela me acusou, quando escreveu que eu era perigoso, isso era parte do estado dela. Dona Lúcia assentiu, com um brilho amargo nos olhos. Sim, nada justifica, mas explica. E aquilo doeu de um jeito diferente. Porque, no fundo, eu sabia, quando a mãe da minha filha foi embora, ela já não era mais a mesma pessoa que eu conheci. E eu, machucado, nunca consegui enxergar além da minha própria dor. Helena colocou a mão no meu ombro. Daniel, isso não muda a necessidade de lutar pela guarda, mas muda a forma como encaramos tudo. Ela precisa de ajuda, de tratamento, de limites. Eu respirei fundo. Minha filha, percebendo meu silêncio, perguntou com aquela voz doce que sempre me desarmava: Papai, a mamãe está doente? Ajoelhei diante dela, olhando bem nos olhos.
Tá sim, meu amor. Mas ela vai melhorar. E a gente vai ajudar do jeito certo. Ela me abraçou, pequeno e forte, como uma promessa silenciosa. Os dias seguintes foram um turbilhão. Helena me levou ao escritório jurídico. Tudo foi documentado: as falsas acusações, o abuso de poder do irmão dela, as tentativas de manipulação, o histórico emocional que Dona Lúcia revelou. E, pela primeira vez em anos, a justiça estava do meu lado. Entramos com uma defesa preventiva e um pedido de proteção para garantir que nenhuma decisão precipitada fosse tomada sem minha presença. O mais surpreendente, o próprio advogado da empresa, aquele que um dia assinou minha demissão sem olhar na minha cara, pediu desculpas ao analisar o caso. Ele disse: "O senhor sofreu uma das maiores injustiças que já passaram por este departamento." Isso curou uma parte de mim que eu achava incurável. Uma semana depois, recebi uma ligação inesperada. Era minha ex. A voz dela estava tremida, distante, quebrada. "Daniel, eu vi os documentos. Eu sei que não tenho chance nenhuma contra você. Eu sei que errei, muito." Eu fechei os olhos. Era difícil ouvir aquela voz sem lembrar de tudo o que passei. "O que você quer?" perguntei, tentando manter a postura. Ela respirou fundo. "Eu quero tratamento. Eu quero ser mãe. Mas não do jeito errado. Eu quero começar de novo." Aquilo doeu, mas também curou, porque, naquele instante, eu percebi que a justiça que eu buscava não era vingança. Era clareza, era paz, era a chance de minha filha crescer sem segredos, sem guerra, sem medo. "Você pode começar o tratamento", respondi. "E quando estiver estável, pode ver nossa filha, com acompanhamento, com limites, com verdade." Ela chorou, e eu não senti ódio. Senti alívio, porque perdoar não é esquecer. É deixar o peso no chão. Na última audiência, a juíza reconheceu tudo: minha dedicação, a tentativa de manipulação da família, a falsidade das acusações e o comprometimento da mãe em iniciar tratamento. Ela concluiu: "A guarda permanece com o pai, e permanecerá." E eu só consegui respirar fundo e segurar a mão da minha filha, que sorriu como se o mundo tivesse ficado mais leve. Helena estava ao meu lado, Dona Lúcia também. E senti que, de alguma forma, aquela história tão cheia de dor finalmente tinha encontrado seu eixo. Quando saímos do fórum, minha filha me abraçou pelas pernas e disse: "Papai, a gente ganhou?" Eu me abaixei, segurei o rostinho dela entre as mãos e respondi: "A gente não ganhou, meu amor. A gente se salvou." E, naquele momento, entendi: ser pai solteiro é amar no escuro, mas confiar que a luz sempre volta. E voltou, de um jeito simples, humano, verdadeiro. Do jeito que a vida volta quando a gente não desiste dela. Se você está gostando dessas histórias, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos. E me diga nos comentários o que essa história significou para você.